Fala comigo, pessoal. Eu vim agora trazer o resultado dos robôs nos primeiros dias desse mês. Adianto que não está sendo bom. Está sendo mais ou menos parecido com o início do mês passado. Esse que você está vendo na tela é o resultado de hoje. Um robô já fez 350 pontos e o outro aqui está perdendo um pouquinho. Mas vamos mostrar todos aqui no personalizado do dia 1º, que foi feriado, né? Mas a gente coloca do dia 1º, vou colocar até sexta do dia 10. Então, esse é o resultado parcial desse mês de maio, né? Menos 3.263. Então, se a gente colocar aí, juntar juntar março, abril e essa semana, primeira semana de maio, a gente tá no 0 a 0. Porque em março a gente fechou com esse resultado praticamente no positivo. Abril fechamos no 0 a 0. E agora na primeira semana estamos perdendo esses 3.200 e pouquinho aí. Então vamos dar uma passada em cada robô para ver como é que foi. Eu acho que nenhum fechou positivo. E o robô do afastamento, que está se mostrando um dos melhores robôs que a gente tem. Tá dando poucas entradas, né, nos dias e está sendo muito assertivo. Fechou aí com 400 pontos negativos praticamente. Isso aí acho que ele recupera até o fim do mês. Esses dois aqui eu coloquei para rodar hoje. Então não vai ter operação. Esse o Low High, que sempre foi o melhor robô que a gente teve desde o começo. Ele tá aí com 1.500 pontos negativos. Primeira semana de maio. O Low High Médias que tá me surpreendendo, porque eu refiz os backtests dele ontem e não consigo achar resultados ruins assim. Porém, vendo no backtest dele desse ano inteiro, né, que eu não tenho dele desse ano inteiro porque ele começou a rodar acho que no final de fevereiro. Vendo o backtest dele do ano inteiro, ele tá meio que numa lateralização, né? Ganhou grana até fevereiro, depois ficou lateral. E eu justamente comecei a utilizar o robô nessa fase ruim dele aí, né? Então aí bastante negativo só na primeira semana, né? Esse robô eu comecei a rodar esse mês. Uma operação só em uma no 0 a 0. Então 275 pontos. Aqui ele está operando com 3 contratos. Esse aqui eu decidi hoje parar com ele, tá? Já desde o começo do canal aqui do YouTube eu tô falando sobre esse robô aqui, que foi um setup pronto, né? Que tem enfim, pelo nome vocês já devem saber aí qual o canal que eu peguei. Adaptei, os backtests ele se saiu bem, porém ele ou ele tá numa fase muito ruim do robô e pode ser que recupere, mas ele só tem me dado prejuízo. Então achei melhor parar e distribuir os contratos dele em outros robôs que eu comecei a rodar hoje. Então a partir de hoje, que é dia 13 de maio, parei esse robô. Esse aqui também foi um setup pego no YouTube, que eu adaptei, certo? Não adianta você pegar setups prontos, pessoal, e não adaptar para você, não fazer os seus testes, né? Achei a ideia excelente e comecei a rodar hoje também, então não vai ter operação. E o VWAP revisão, aqui já expliquei várias vezes sobre esse robô, menor taxa de acerto que eu tenho, e mesmo assim ele fechou positivo a primeira semana. Então ele deu 4 entradas, que é muito. Esse robô não dá tanta entrada no mês, principalmente numa semana. E a característica dele, para quem nunca viu os vídeos anteriores, ele entra com uma certa mão de contratos, faz uma parcial. Na maioria das vezes essa parcial retorna e acaba tirando aqui com mais ou menos 20 pontos negativos. Porém, quando ele acerta, ele fica posicionado o dia inteiro. Aí vai fechar lá no final do pregão. E então é isso. Acho que foi só esse robô no positivo, né? O resto no negativo. Então a partir dessa semana eu comecei a rodar esse robô de exaustão
Esse robô de gap de alta, esse de exaustão só atua na compra, esse aqui só atua na venda. Uma operação por dia, gráfico de 60 minutos, o exaustão no gráfico de 30. E o Renko YouTube, ele, a única característica que eu consegui pegar dele para poder aumentar bastante o saldo dele nos backtests foi ter uma hora de intervalo. Então ele opera da 9 até umas 11h30, se eu não me engano, e depois ele retorna às 14. Isso aumentou demais o saldo dele, né? E inclusive eu vou começar a rodar alguns testes com os outros robôs fazendo esse intervalo ou outro tipo de intervalo, né? Depende de como o robô opera. O robô meio, que é esse aqui, ó, que deu ganho hoje, ele também só faz uma operação por dia. Nem todo dia também dá, né? E hoje ele bateu aí. O objetivo dele é 520 pontos, mas ele tem um stop loss, um trailing stop, né? Que ele vai seguindo ali o preço. Então hoje ele fechou com 320 pontos mais ou menos, logo nos primeiros minutos. E assim que ele saiu, o mercado começou a retornar. Então é isso, recapitulando aqui a primeira semana de maio, contando com aqueles 2 dias da primeira semana, né? Porque ali teve o feriado e eu não ia fazer um vídeo só para 2 dias de resultado, né? Então nós estamos com 3.263 negativos. Na conta de swing trade, filtrando aqui pelo mini índice, isso aqui me pega aqui, pessoal, rodando vários robôs, 3, 5, 7 contratos. Aí eu pego um que eu faço análises no gráfico diário, no gráfico de 60, operando com um contrato em 4 operações, R$630, né? Eu não tenho mais como, por enquanto, operar full time, por isso que eu parti para automação. Porém, eu consigo fazer ainda uma operação ou outra no swing trade, porque, por óbvio, o tempo gráfico maior lhe dá o maior tempo para você entrar nas operações. E muitas vezes, quando eu acho pontos de entradas bons, eu penduro no gráfico e deixo lá rolar, né? Então, com um contrato aqui em 4 operações, 1.500, 2.000, 3.130 pontos mais ou menos, que é uma média boa, inclusive, para fechar o mês. A gente fez na primeira semana. Mas é isso aí, vivendo, aprendendo e bola pra frente. Quem puder ajudar, quem quiser código de robô, me fala, que é pra gente se unir aqui e fazer um robô que dê pra lucrar pelo menos todo mês aí, um pack de robôs que seja. Beleza? Valeu por ter ficado até agora. Fui!